Shalom a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o apóstolo Lucas que fala com vocês. Eu venho aqui trazer a vocês 3 sonhos proféticos que ocorreram à minha pessoa em um período mais ou menos de 7 anos, 6 a 7 anos. Vou falar de sonhos que o Senhor me deu lá pelo ano de 2019, outro lá pelo ano de 2022 e outro lá pelo ano de 2024. São sonhos que eu guardei na minha memória, no meu coração, e não só dessa vez, e não só dessa forma. O Senhor já falou comigo várias vezes, por sonhos, por visões, mas eu sou uma pessoa que tem um canal no YouTube já faz muitos anos, ali, o TikTok, Instagram eu tenho pouco tempo, não muito tempo, e muitas vezes algumas coisas eu postei e falei, muitas outras eu não quis falar ou postar, tá? Eu quis me retirar um pouco da internet assim, para buscar o Senhor, mas nós estamos vivendo um tempo profético, um tempo de cumprimento, onde você vê guerra se levantando, Mateus 24, rumores de guerras, pestes, fome, desde a pandemia, desde esse tempo agora das guerras modernas aí entre Israel e outras nações. O Senhor tem me trazido muito à tona esses sonhos. Eu creio que é para cumprir a palavra de Deus, porque está embasado na palavra de Deus, onde a gente vai fazer uma leitura. Em Números 12, verso 6, vai dizer que o Senhor se revela a um profeta através de visões e sonhos. A palavra do Senhor também vai dizer lá em Jó, capítulo 33, verso 14 a 16, que no sonho, na visão da noite, quando o homem ou a mulher cai sobre o sono profundo, o Senhor lhe abre os seus ouvidos e lhe sela a sua instrução. Também vamos ver em Jeremias 23, 28, um dos meus versículos preferidos acerca do profético. Nós vamos ver o Senhor dizendo àquele profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a palavra, fale a palavra com verdade, porque tem a palha com o trigo, E também Amós 3,7 vai dizer que o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem antes, primeiramente, revelar aos seus servos, os profetas. Então, quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Vou tentar abreviar, não me alongar, mas também trazer alguns detalhes, alguns entendimentos proféticos, algumas revelações da parte do Senhor acerca desses sonhos, tá bom? Vamos lá. O primeiro sonho, ele ocorreu ali na minha vida mais ou menos pelo ano 2019, início de 2020. Não me recordo bem as datas exatas do mês, mas eu me recordo muito bem do sonho e seus detalhes. Primeiro sonho, eu estava numa visão dentro de uma embarcação, e essa embarcação é uma embarcação de guerra, semelhante a um destroyer, um grande navio de guerra, uma grande nação, e eu estava ali dentro daquele navio. E quando eu olhava para o lado, estava ali dentro daquela embarcação, eu olhava para o lado e eu via algum povo, e esse povo, ele era um povo, eu acredito ser o povo chinês, era um povo de pele mais amarelada, falava uma língua mais diferente, e eles estavam passando. E quando eu olhava para um lado esquerdo, havia uma costa, uma praia, costa de um continente, um país, e ao outro lado também dava para avistar, era um canal bem largo, bem grande, e dava para ver uma outra nação, um outro país. Naquele momento que eu recebi aquele sonho, naquela época, eu procurei pesquisar, entender, eu acreditava que era ali a península do Sinai, a península arábica do Mar Vermelho ali, que ficava a costa africana e o lado para a Arábia Saudita. Então, eu não consegui entender naquele momento, e na continuidade do sonho, acontecia que passava essa embarcação, e ela ia avançando, e havia muitos outros navios de guerra, de algumas outras nações. Eu identificava com os Estados Unidos, como identificava com Israel, como identificava com Rússia, e até mesmo alguns outros tipos de embarcações, que era um grande fluxo de embarcações. E por algum motivo, existia um impasse naquela região ali, uma espécie de uma guerra, onde não conseguia se avançar naquele lugar, uma guerra que acontecia, um grande conflito. Mas ao final daquela visão, eu olhava para o lado direito, e no lado direito, quando eu observava, de repente, acontecia uma grande explosão, e essa explosão virava um cogumelo, semelhante a como quando se explode uma bomba atômica, um cogumelo atômico muito grande, ao lado direito. Então naquela época eu procurei entender, esse aí poderia ser a Arábia Saudita, mas não tinha, assim, situações. Então, passando o tempo, acontecendo essa guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos, Deus começou a me fazer lembrar desse sonho, começou a me dizer que esse era o tempo da visão, e esse era o cumprimento profético dela. Que não era o Golfo do Mar Vermelho, era o Golfo do Estreito de Hormuz, onde é um grande canal que se encontra ali entre os Emirados Árabes à esquerda, o Irã à direita, onde dá acesso a um ponto muito específico, onde que o petróleo, praticamente mais de 30%, acho que o petróleo mundial, ele é comercializado ali para várias nações, Japão, Estados Unidos, muitas nações. Então vocês estão vendo ali os noticiários que está sendo feito um bloqueio desde o início da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, onde o Irã bloqueou a passagem daquele estreito chamado Estreito de Hormuz, que é um lugar muito importante para o comércio marítimo, o comércio mundial, especialmente na área de combustíveis. Então, esse bloqueio houve. Então, eu consegui entender daquela visão, começou esse bloqueio, e dali começou um grande conflito na visão. Então, a gente está vendo desenrolar profético, um grande conflito. E eu creio, assim, que esse conflito vai se desenrolar
de uma forma muito massiva, uma forma muito grande, que pode dar início a uma terceira guerra mundial, ou pode se desencadear em um grande conflito que vai se desatar para que se cumpra um roteiro profético ao qual está estabelecido sobre Israel, que é a preparação do Oriente Médio, a Pax Judaica, que a Israel vai conquistar a paz, um acordo de paz será feito com aquelas nações ao redor, especialmente as nações islâmicas, e um grande empecilho ainda é o Irã, por causa da sua vertente xiita, né, que é mais radical do islamismo. Então, uma vez sendo removido o Irã, o Oriente Médio entrará numa paz temporária, né? Então vamos ver essa Pax Judaica sendo estabelecida. Então acredito que esse conflito ele vai ser marcado com o uso de uma bomba atômica. Então quando uma bomba atômica estourar, esse conflito ele vai se elevar a uma potência muito mais terrível. E ao escalar este conflito, entraremos agora no segundo sonho, qual o Senhor me deu ali no período mais ou menos 2022. Nesse sonho, 2022, mais ou menos ali, o Senhor me deu. Acredito que seja a segunda parte desse sonho, desse primeiro sonho. Também não entendi no momento. Então, nesse segundo sonho, eu estava também dentro de um grande, fosse um porta-aviões americano. Eu lembro que estava numa base americana, em algum lugar, não sei se no Havaí, em algum lugar americano, onde a base era americana. Eu estava ali dentro daquele porta-aviões, atracado ali, por dentro da base americana, até que de repente, um navio russo, uma frota russa de navios submarinos, realizaram um ataque contra os Estados Unidos lançando um míssil de cruzeiro, e esse míssil atingiu ali aquele porta-aviões americano, onde houve uma grande explosão, como se eu estivesse no meio da explosão, assim, vendo aquilo ali. E logo quando acontece aquela explosão, eu vejo a bandeira russa sobre aquela frota que ataca, mas eu também via uma outra frota que estava escondida atrás de uma ilha, e eles estavam só esperando o momento certo para atacar também. O que eu entendo desse sonho? Acontecendo o primeiro sonho, uma bomba atômica sendo lançada porque os Estados Unidos e Israel simplesmente eles podem destruir as defesas ali do Irã, mas o Irã militarmente muito forte, é um povo muito antigo, estratégias de guerra muito fortes, então ele não vai ser vencido assim facilmente. Então provavelmente vai ser como na época da Segunda Guerra Mundial, lançada uma bomba nuclear para estabelecer o poderio, né, bélico, para intimidar de uma vez por todas o Irã, né? Então acredito que seja lançada uma bomba atômica, e ao acontecer isso haja uma retaliação da parte da Rússia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai estar esperando essa retaliação dessa forma. Então a Rússia então entrará na guerra, entendendo o segundo sonho como uma continuidade do primeiro, entrará nesta guerra, atacará os Estados Unidos e ali se desenrolará uma guerra maior ainda. E a China ela se aproveitará também para enfraquecer os Estados Unidos, para atacar de alguma forma, e também atacar a ilha de Taiwan, né, em busca de recursos tecnológicos, sendo que Taiwan é uma província ali, né, que está junto à China. É um país independente, mas a China quer adquirir esse país para si e diz que não existe independência em Taiwan. Taiwan é fabricador mundial de chips, computadores, celulares. Então o intuito da China é tirar a liberdade de Taiwan e colocar ali força militar para conquistar aquela ilha, aquele país ali. Então acredito que haverá uma retaliação, prosseguimento de guerra, e muitas outras guerras vão surgir a partir disso ali. A Rússia vai se declarar com os Estados Unidos. O que mais vai acontecer? No terceiro sonho, eu lembro agora, é um sonho relacionado ao Brasil, né, ao Brasil. Nesse sonho eu via, essa é uma parte mais contundente desse sonho, que foi em 2024, início de 2024. Nesse sonho, eu estava com um grupo de irmãos em umas colinas, assim, muito verdes, plantações, árvores, um lugar mais remoto, assim, mais isolado. E ali, de repente, nós estávamos orando, clamando a Deus, como fosse orando, assim, buscando o Senhor. E de repente, nós começamos a olhar para o céu. Eu lembro que eu olhava para o céu, eu via muitas luzes, como fosse de aviões muito grandes. De repente, eles soltavam algumas coisas que caíam de paraquedas. Esses aviões eram muitas luzes, muitos aviões. E daí descia tanques de guerra em paraquedas, assim, que caíam sobre o solo brasileiro. E esses tanques de guerra caíam, e de repente daquele tanque se abria a escotilha do tanque se abria, e uns homens chineses que eu vi, homens também de aparência amarelada, rosto puxado, falando mandarim. Eu não falo mandarim, mas ali na visão, naquele sonho, eu entendia perfeitamente o que eles estavam falando e de onde eles eram. E aquele homem abriu a escotilha e falou: ó, nós somos da China, e a partir de hoje o país de vocês se tornou nosso. Os recursos de vocês agora estão sobre a nossa jurisdição. E aí de repente aqueles irmãos que estavam comigo se assustavam e começavam a correr, recuar, e outros se assustarem. E eu olhei assim de repente e comecei a ver aquela situação, e aquele homem repetindo aquilo ali, falando. E de repente eu me levantei assim e fui até em direção ao tanque e estendi a minha mão e falei: essa nação pertence ao Senhor Jesus, eu não tenho medo de vocês, e Deus é o Senhor dos Exércitos que vai repreender, vai destruir a força de vocês. Aquele homem começou a falar: nós somos um poder comunista, imperial, e nós não retrocedemos diante de ninguém. Vocês vão retroceder diante de Deus. Eu lembro que ele entrou, fechou aquela escotilha e apontou o canhão do tanque
direto no meu rosto, e eu só estendi a mão assim, esperando ou o livramento de Deus ou partir com Jesus. E de repente, quando eu estendi as mãos, eu lembro que eu vi vários helicópteros, cor da bandeira assim, ó, de mais oliva, símbolos assim da Força Aérea Brasileira, estava escrito. Vários helicópteros. Começava um grande combate. E ao final desse combate o Brasil prevalecia e expulsava aquela força invasora chinesa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então eu acredito que isso está conectado aos tempos que nós estamos vivendo. Eu não sei se daqui 1 ano, 2 ou 3, 10, mas existe um plano estabelecido por Deus primeiramente, antes que as agendas, uma ordem mundial, a agenda do anticristo, a agenda dos poderosos desta terra, se cumpra. Existe uma agenda profética do Senhor, e esta agenda está marcada à volta de Cristo, o retorno de Cristo, a preparação da noiva, o cordeiro da igreja do Senhor, e está marcando perto da meia-noite. Eu entendo que as coisas que irão acontecer, estão acontecendo, especialmente já vem acontecendo a partir de 2020, mas se intensificaram a partir, parece que desse ano passado em diante, desde que o Trump assumiu o poder. É como se fosse desenrolado o rolo profético, como se desenrolasse o tempo do fim para se cumprir uma velocidade mais rápida. Muito embora eu não compactue com nada, comunismo, do esquerdismo, bem, não sou um exímio apoiador direitista. Creio nos princípios cristãos, posição nacionalista, a favor da minha nação, e a favor daquilo que é certo, correto, e nosso governo vem do alto, não é do centro, nem da esquerda, nem da direita. Porque acredito que todas as vertentes, seja ela a esquerda, que é a pior de todas, e a direita, que também não é salvadora da pátria, servem para a mesma agenda da chegada do anticristo. Então o Donald Trump será um instrumento que Deus irá usar para destruir muitos lugares que estão dominados pelo comunismo, pelo narcotráfico, aqui no Brasil, outros países da América Latina. E o mundo praticamente se dividirá em grandes 3 blocos, dominados um pelos Estados Unidos, outro ali pela Rússia e OTAN, e outro ali pela China. Então o mundo se dividirá em 3 a 4 blocos, mais ou menos. Então agora esse período cada um vai pegar a sua parte, e fortalecimento do anticristo nos bastidores tem se levantado para fazer e executar acordos de paz. Então eles vão conquistar através dessas guerras aí, eles vão causar um grande abalo na economia global, muita fome está para chegar, muita guerra já está se desenrolando e vai chegar num ponto de uma guerra onde usarão arma nuclear, muito problema com fontes de água vai acontecer, uma grande doença mundial se espalhará pela água, tá? E outra pelo ar também se espalhará. 2 grandes doenças estão preparadas. O Senhor já me disse sobre isso. Só que tudo isso que irá acontecer terminará também numa ascensão, escute, uma ascensão de um líder que trará uma paz. Acontecerá também uma grande quebra na economia global, das moedas globais, levantamento de uma moeda digital. Acontecerá também um grande plano será colocado em ação de domínio, de registro de pessoas no mundo, a inteligência artificial, robôs, uma concentração de dados. E para que se crie essa paz no Oriente Médio total, para que se crie essa paz, essa segurança no mundo, precisa acontecer uma guerra assim, a proporções globais, uma guerra rápida, destruição rápida, que causa muita perda de recursos, muita perda de vidas de pessoas e muita instabilidade. Então, o que eu vejo com isso? Eu acredito que no Brasil, a guerra chegará ao Brasil. Esse governo ele apoia muito de agendas voltadas à esquerda, comunismo, a China, o Brasil está vendido para a China. Porém, Deus irá usar de alguma forma a força americana, o Trump, para ser como fosse assim uma espécie de um libertador no Brasil, uma espécie de alguém que vai ajudar os interesses brasileiros. Não significa que será um salvador, não significa que ele é uma pessoa boa, porque o Trump ele vai se revelar depois alguém muito terrível, tá? Mas nesse momento Deus vai usar esta pessoa, assim como usou Nabucodonosor para cumprir propósito. Depois Nabucodonosor se lhe revelou uma pessoa muito orgulhosa, muito gananciosa, até que Deus abateu aquele homem. Porém, o Donald Trump ele cumpre um papel profético, né? E ser juntamente com essa direita tecnocrata a favor da tecnologia, da IA, junto com, você pode pesquisar, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg e tantos outros homens ligados também ao movimento sionista, tá? Eu sou uma pessoa que sou a favor de Israel, do povo de Deus, só que dentro de Israel existe a sinagoga de Satanás, um movimento sionista. Assim como os islâmicos radicais são terrivelmente um problema muito grande, assim também são sionistas, são povo de Israel que servem a Baal, a cultos satânicos. Muitos estão envolvidos para que chegue o Messias deles. Será o anticristo, na verdade. Para nós cristãos, o anticristo, mas para eles o Messias que eles tanto esperam, que será um enganador. Então existe um lobby, existe um mover muito grande nos bastidores, esse falso povo de Deus israelita, desse falso judeus, para que se os Estados Unidos sejam um cavalo de batalha deles, para que se levante o anticristo, que essa paz judaica seja estabelecida no Oriente Médio, para que uma guerra grande ocorra, para que ocorra escassez de recursos, e para que o terceiro templo seja levantado,
Então isso vai ocorrer muito rápido a partir deste ano 2026. Esse é um ano muito, muito forte. Muita coisa vai acontecer nessa Copa do Mundo, muitas coisas o Senhor tem me dito. Então eu acredito que essa revelação, né, Deus tem um projeto para o Brasil. Deus vai usar misericórdia com o povo brasileiro para libertar o povo, para trazer livramentos, para trazer um novo tempo de avivamento, um tempo de libertação desse comunismo no Brasil, dessa influência chinesa. Então acredito que Deus está levantando e preparando o povo. Só que muitos vão caindo em algo muito ruim chamado idolatria. Vão achar que o fulano, o Trump, o ciclano são os salvadores da pátria. Daí vão cair em um engano também. Então fique com Jesus, com o Espírito Santo. Ore a Deus para Deus usar os seus instrumentos para trazer livramento, bênção. Só que saiba que todas essas coisas são uma preparação já para o tempo do fim, para o surgimento do anticristo. Já está na terra, né? Já está para se mostrar. Então fiquem bem atentos na Copa do Mundo. Vai ser algo muito profético que vai acontecer. Muitas coisas vão acontecer nesse ano esquisitas. Não se assustem se vocês veem invasão alienígena por aí. Então vocês saibam que isso tudo é o plano do engano final, em ação. Não se movam se Jesus aparecer nas nuvens, porque vai ser uma tecnologia de inteligência artificial, projeção holográfica. Muitas coisas serão reveladas a partir desse ano, especialmente no ano de 2007. A revolução tecnológica, a tomada das máquinas será o ano que vem. Então, muitas coisas Deus tem a realizar. Deus tem um projeto especial com o Brasil, com o povo de Deus, mas é necessário que nós tenhamos fé e ousadia no Senhor, porque esse é um tempo de avivamento. Eu creio que um despertamento silencioso já começou e um avivamento profético para as nações vai surgir do Brasil. O Brasil é um país de recursos, o Brasil é um país que vai ser liberto dessa escravidão que nós estamos vivendo. Muitos eventos também geofísicos acontecerão sobre o Brasil, muitas inundações, enchentes, muitas coisas vão acontecer, só que isso são sinais do Senhor falando através da natureza. Então não se desespere, não se aflija. Esse vídeo não é para trazer aflição, desespero, para trazer preocupação em demasia para você, mas é para trazer um despertamento, para trazer uma reflexão, para trazer um alerta, para trazer confirmação da parte de Deus quando acontecer as coisas, e para trazer para você uma promessa que está escrita na palavra do Senhor. Quando essas coisas acontecerem, não se desanimem, olhem para o alto, levante as vossas cabeças, porque o Rei da Glória se aproxima e vir buscar o seu povo. Jesus Cristo está voltando. Esse é o tempo do fim, em breve irá acontecer, tá bom? Medite nessas coisas, comente aí embaixo, você tem revelações da parte de Deus, você talvez tenha, eu acredito que Deus já falou através de muito, tem falado através de muitos sonhos de crianças, profetas, de irmãos, de irmãs, tem falado através das visões. Então talvez a tua visão implementar isso aqui que Deus me deu. Sempre digo, o profético é um quebra-cabeça. Deus vai montando uma figura, Deus vai desenhando o quadro, a gente vai interpretando, vai entendendo conforme o tempo passando, conforme a gente vai aprendendo na palavra, conforme a gente vai observando, conforme a gente vai trazendo para dentro de nós o entendimento. O Senhor vai trazendo para dentro de nós o entendimento, trazendo revelação para nós. Então Deus vai nos inspirando, Deus vai nos fazer observar, vai nos fazer examinar, observar, examinar, inspirar, revelar. Então quando acontecem essas quatro coisas, Ele vai montando um panorama profético para a gente, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus, esteja orando pela sua família, aqueles que não são crentes, ore por eles, para que o Senhor, eles venham a receber Jesus Cristo como Senhor Salvador da sua vida. Você que está afastado, volte para Jesus, volte para a comunhão da sua igreja ou de algum ministério, entre uma comunhão de irmãos, nem que seja um ponto de pregação, uma casa. Esse tempo que está vindo, eu acredito que será um tempo onde muitos ministérios grandes que o Senhor deu liberdade, não estão fazendo a vontade do Senhor, então sofrerão perseguição, também serão fechados por permissão de Deus. Deus vai levantar povos e muitos ministérios pequenos, médios, casas, lugares, nem que seja nos montes, nas montanhas. Deus vai levantar um povo para buscar e para clamar Ele. Então eu acredito nesse tempo de avivamento, que não vai depender de denominações, mas vai depender exclusivamente do Espírito Santo, e depender também de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, pessoas idosas, que estejam na direção do Espírito, que estejam orando, jejuando, com óleo, com unção, com virtude, que estejam na direção de Deus, sem desanimar, sem retroceder, sem duvidar, esperando Jesus Cristo, não se apegando às coisas desse mundo, sabendo que se o Senhor te deu carro, casa, material, dinheiro, bênção, tudo isso são ferramentas para você se alegrar aqui na terra, para viver, para fazer a vontade do Senhor. Então, sabe que essas coisas também vão ficar aqui na terra, mas o que vai subir são o teu amor, a tua fé, a tua esperança, as boas obras que você fez na presença de Deus, as almas que você ganhou, as pessoas que você discipulou, as pessoas que você visitou, as pessoas que você amou, que você abraçou, que você perdoou. Vamos limpar nossos corações, pedir o Espírito Santo, e para que Ele venha a nos dar a direção e ouvir a sua voz e ser direcionados nesse tempo, que é um tempo de viver no sobrenatural de Deus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe e a paz esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.